do Chaves, né? Eu queria só complementar a pergunta. A gente pode ver na América Latina aí, né? O Lula eleito aqui no Brasil, Chaves, Michelle Bachelet, Kirchner, né? O Tabaré no Uruguai, o Evo Morales, todos esses chefes de Estado com uma visão, né, de esquerda, centro-esquerda. Você pode dizer que a América Latina pode se transformar, ou está se transformando num bloco marxista? Não, eu acho que a culpa disso foi da FMI. O grande culpado, eu acho ótima a mudança, mas se a direita quer culpar alguém, culpa o próprio FMI. Porque a receita do FMI para a América Latina, que a Ásia não adotou, hoje você pega os principais países asiáticos em desenvolvimento, que são os modelos, né, que até hoje a direita, né, olha e fala, não, temos que segui-los, eles fecharam as portas para a FMI, falaram, não vamos seguir a cartilha, não vamos deixar de controlar o câmbio, não vamos, né, privatizar, né, as nossas riquezas, nós não vamos deixar de ter um controle da economia. Fecharam, não vamos fazer superávit primário para atender o FMI, eles fecharam as portas para o modelo da FMI. E o que aconteceu com a América Latina? Nós abrimos, né? Todos os antecessores, né, do Lula, o Lula é até um caso à parte, porque o Lula assumiu parecendo que ia mudar a cartilha da FMI, mas o Lula foi mais radical, mas a gente fala até um pouco sobre isso. Mas se você pegar o Kirchner, a própria Bachelet, o Chaves, cada um do seu jeito, né, na Bolívia, o Evo Morales, cada um do seu jeito, na verdade, o que eles assumem o poder, né, com uma bandeira, né, de oposição ao receituário do FMI, que não deu certo, né? Que foi ruim para a América Latina, né? Principalmente para a América do Sul. Então o grande cabo eleitoral às avessas aí foi o FMI. Agora voltando para o Chaves, aí a coisa da Rádio Caracas de televisão, né? Está sendo muito criticado. Então, a gente estava falando sobre isso, até falando se o Chaves estaria errado. Em termos legais, né, ele tinha poder para fazer isso, ele não fez. Teve a concessão, né? Exatamente, a TV é uma concessão do Estado. Então vamos analisar primeiro uma parte. Em termos legais, a legislação da Venezuela permite que ele faça isso. E foi até interessante, porque ele podia ter feito isso lá atrás, quando ele se reafirmou no poder, depois do golpe, né? Não fez porque a legislação não permitia. Se ele fizesse, seria na canetada mesmo e a fórceps. Ele esperou todos esses anos, uma vez que a concessão estava para ser renovada, ele não renovou. Então, em termos legais, ele está certo. Agora, em termos ideológicos, como nós pensamos, eu não considero que ele esteja certo. Eu não acho que o Estado tenha que assumir essa postura autoritária de limitar os canais de informação, né? Então, na minha visão, eu acho que ele está equivocado nesse sentido. Mas qual é o grande problema nesse debate? É que a Rede Globo, Bandeirantes, SBT, Veja, Folha de São Paulo, você pegar as grandes mídias no Brasil e pega a CNN nos Estados Unidos, Fox News, você pega essas grandes emissoras aí no mundo, elas estão colocando o seguinte: o Chaves é o autoritário porque quer controlar os meios de comunicação. E fecha os olhos para o outro lado. Não dá espaço para o outro lado se manifestar. E não dá espaço para um debate mais sério, que é o seguinte: os meios de comunicações não são livres. Então eles falam para assim, o Chaves inventou, parece que o Chaves nesse momento inventou, né, censura aos meios de comunicação. Parece que ele inventou o controle sobre o fluxo de informação. Não foi o Chaves que inventou. Ele está usando uma arma que e que os próprios conglomerados de mídia já fazem, né? Quem está em casa aí vendo Visão Política, se tiver curiosidade, pode ir na locadora pegar um documentário que é fabuloso, que é A Corporação, é The Corporation. Não é um documentário, até é interessante falar do documentário aqui, que você já tem trazido documentarista aqui, com um trabalho interessante, feito em Teresópolis. Esse documentário, né, ele é longo, só que ele é muito interessante e mostra um caso específico ali, de uma reportagem da Fox News, em que a redação da Fox vetou a reportagem. Sabe por quê? Porque ela denunciava o uso indevido de leite contaminado distribuído para a rede pública escolar dos Estados Unidos.
quem é que produzia aquele leite? Nada mais, nada menos do que a Monsanto, das maiores conglomerados do mundo, inclusive muito conhecida por nós, por ser a que introduziu no Brasil, até de maneira muito controversa, os genéricos, ou melhor, os transgênicos, né? Deixa eu consertar, os transgênicos, a soja transgênica. A Monsanto, ela fez um remedinho para a vaca produzir mais leite, uma infecção na teta da vaca, que essa infecção passa para o leite. Estava sendo redistribuído esse leite para as escolas públicas. Os repórteres da Fox descobriram isso, fizeram uma reportagem denunciando essa situação. Quando a Monsanto ficou sabendo, saiu do ar a reportagem, nem foi para o ar. E os repórteres não conseguiram até hoje colocar isso no ar. Nesse documentário aparece, né, a reportagem. E aí, quem foi que censurou? Foi o Chaves? Foi o Estado que censurou, o Chaves do leite como metáfora, né? Foi o poder econômico, né? Simplesmente porque a Monsanto e eles mostram no documentário, uma das maiores contas publicitárias da Fox. Você acha que nos casos da internet isso é bom, que você ali é livre? Ainda é, né? Ainda pode botar as coisas ali, sério? Tem descontados? Qual é a tua opinião sobre isso? Esse é o grande desafio nosso, né? Hoje, não só a internet, a questão da TV digital, por exemplo. A TV digital é uma possibilidade muito interessante de você ampliar os meios de comunicação. O fato é o seguinte, que na verdade, se você for ver o grande público, para você atingir esse grande público, o investimento é muito alto, né? Se você vê nos Estados Unidos hoje, tem 6 grandes empresas que controlam a maior parte das mídias dos Estados Unidos. 6 grandes empresas que controlam a maior parte das mídias. E no Brasil não é diferente, né? No Brasil não é diferente. Então, se você... E tem um outro dado também, chegando aí, que é a questão da telefonia. Você falou da internet, né? Então, você tem que falar da telefonia. Hoje, já há uma tendência das empresas de telefone estarem querendo controlar também os meios de comunicação, porque está uma coisa ligada à outra. Hoje, o grande instrumento de comunicação é a internet. Quem provê a internet? Então, você já tem as empresas de telefone querendo entrar. Se você for ver o capital das empresas de telefone, é infinitamente maior, de uma empresa de telefone, infinitamente maior do que a Rede Globo. Eu estou falando da maior empresa de telecomunicação no Brasil, que é a Rede Globo. E uma empresa de telefone, tem um capital infinitamente maior do que a Rede Globo. E eles estão querendo entrar no mercado de comunicação também. Então, a grande questão hoje é o seguinte, hoje o jornalismo ele não se faz mais em função do debate, da busca pelas informações amplas e diversificadas. Hoje o jornalismo se faz por lucro. Essas grandes conglomeradas assumem as empresas jornalísticas e o que elas fazem, né? Nada muito diferente de uma coisa recente, porque você vai entender o que eu estou falando. Eles assumem esses espaços e botam uma administração profissional. O que significa isso? Primeira coisa que eles cortam, isso a Capital mostra, na revista que eu falei com você, eles cortam os correspondentes internacionais. Então eu te pergunto, se eu cortei o correspondente internacional, quem vai me dar a informação do que acontece no mundo? As grandes agências. Então eu tenho, na verdade, o seguinte, eu não busco mais informação na fonte. Eu busco a informação que me passam, que o outro me passa. Eu não vou mais na fonte buscar a informação. E por que eles tiram os correspondentes internacionais? Porque não dá lucro. Quer dizer, manter é a lógica do capitalismo. Eu não vou manter setores que não me dão lucro. Isso acontece em qualquer lugar, na educação, na saúde. E aí, quando eu falo de educação, eu falo de uma relação recente nossa, que é isso que você vai entender o que eu estou falando. Você vai fazer o que dá lucro. Você vai tirar aquilo que é despesa e você vai manter só aqueles setores, mesmo que aquilo que seja despesa signifique qualidade. Eu não quero a qualidade, eu quero o retorno. Social, quer dizer, não está nem aí, né? Para quê? Não está nem aí. Dar lucro. Mas é horrível. Eu não concordo. Estou carregando na tinta, a pessoa tem que estar em casa, você não pode, esse cara concorda com isso, absurdo. A gente deu uma girada